Borboleta eletrônica versus borboleta mecânica. Quais os benefícios? Qual a necessidade de investimento de utilizar uma borboleta eletrônica? Esse é o vídeo de hoje da FT Education Responde. A dúvida de hoje é do Eric Rocha e ele pergunta o seguinte: Christian, faz um vídeo de usar borboleta eletrônica versus borboleta mecânica. E vamos começar olhando aí para a borboleta mecânica, que é o sistema aí que normalmente um carro original, injeção eletrônica, possui. Então, esse corpo de borboleta eletrônica, ele é uma evolução, entre aspas, de um sistema de alimentação através de carburador, tá? Porém, é lógico, muito mais evoluído, então a gente vai abordar aí qual é a evolução ou qual as características que tem uma borboleta mecânica. A borboleta mecânica, o próprio nome já diz, né? Ela tem um sistema de liberação de entrada de ar através de uma peça circular, que ela tem um movimento angular e de acordo com esse movimento angular, ela vai entregar uma quantidade maior de ar ou permitir que o motor admita mais ar ou menos. Então é um controle de entrada de ar através aí de um registro, entre aspas, que é uma peça circular que nós chamamos de borboleta. Essa borboleta, ela está acoplada a um eixo e esse eixo é acionado através de um cabo. Esse cabo ele é conectado até o pedal do acelerador, onde o movimento exato que é aplicado no acelerador é aplicado na borboleta, ou seja, 1 para 1. Existe a possibilidade de mudar um pouquinho essa relação através aí de multiplicadores ou braços de alavancas diferentes entre os acionadores, a borboleta e o pedal. Existe essa possibilidade. Junto a esse eixo, ou acoplado a outra extremidade do eixo, a gente percebe que tem um sensor chamado sensor TPS. Esse sensor TPS, ele tem como objetivo informar a injeção eletrônica da posição dessa borboleta, ou seja, a posição desse registro de entrada de ar do motor. Então, a posição da borboleta é registrada pelo sensor TPS. Esse sensor TPS é nada mais ou menos do que uma resistência variável em função da posição e ele tem um único sinal de posição, ou seja, ele vai variar a resistência de acordo aí de 0 a 100% da borboleta aberta, ele vai variar a sua resistência. E a ECU, quando ela aplica uma determinada tensão, que nesse caso é 5 volts, ela vai registrar aí uma variação aí que varia normalmente entre 0,5 volts a 4,5 volts, quando a tensão nominal do sistema é 5 volts, que esse é o padrão, tá bom? Uma vez entendido o sistema de borboleta mecânica, a gente tem que entender qual é a diferença para a borboleta eletrônica. Na borboleta eletrônica, a gente tem o mesmo sistema de controle de entrada de ar, porém, o pedal do acelerador não tem uma ligação direta com a borboleta. O pedal do acelerador vai informar a intenção do motorista ou de quem está dirigindo o carro. Qual é a intenção dele? A ECU vai registrar essa informação através de um sensor que tem no pedal do acelerador. Ou seja, o pedal do acelerador ele tem um sensor TPS também. Porém, esse sensor TPS ele tem o que a gente chama aí de duas trilhas resistivas, que elas podem ser paralelas ou cruzadas. E essas trilhas resistivas, por que duas? Para ser redundante por questão de segurança. Caso eu tenha uma perda de sinal sobre uma dos sensores de posição, eu tenho a outra para substituir por questão de segurança. Nesse caso, a ECU recebe do pedal a posição do acelerador e envia um estímulo para um motor elétrico executar a movimentação da borboleta. Ou seja, eu tenho um sensor que recebe a intenção do motorista e eu tenho um atuador que executa a intensidade ou o posicionamento que a ECU envia, que muitas vezes não é 1 para 1, dependendo muito da aplicação. E aí o que a gente percebe?
que para que a gente consiga realmente saber a posição real da borboleta, ele tem um sistema de malha fechada, onde também na borboleta existe um sensor TPS de trilha dupla ou de dupla resistência. Quando o meu motor executa uma movimentação, automaticamente o TPS ou a dupla trilha de resistência que está conectada ao eixo da borboleta motorizada vai gerar uma informação e enviar uma informação para a ECU também. Então eu tenho a posição do pedal, mas eu também tenho a posição da borboleta. Vamos imaginar, a minha intenção é 50% de pedal. A minha ECU sabe que para essa condição 50% de pedal nessa velocidade, o carro pode reagir de uma maneira não tão boa. Estou dando um exemplo. Ele aplica aí um percentual um pouco menor e com uma certa curva de aceleração um pouco mais lenta do que foi feita com o pedal, e ele fica medindo isso. Se ele no final do resultado deveria estar com 50% de posição da borboleta e ele não tem os 50% de borboleta, ele está com 47%, a ECU entende isso através do sensor TPS que está lá no corpo de borboleta motorizado e manda um novo estímulo para buscar aquele 50%. Por isso, malha fechada. Uma vez que a gente entendeu o conceito da borboleta eletrônica versus aí o corpo de borboleta mecânico, a gente vai falar um pouquinho sobre benefícios, tá? Primeiro, benefícios e investimento. A gente vai dividir em dois momentos. Quando a gente parte aí para a utilização de uma borboleta motorizada em um carro com injeção programável Fueltech, eu tenho que primeiro entender que eu vou ter um custo adicional. Vamos imaginar que é um carro, eu tenho um Fusca, uma Kombi, eu não quero ter aquele cabo de acelerador longo, né? Eu quero ter o conforto de uma borboleta eletrônica numa Kombi, num Fusca, ou até mesmo num Porsche, ou qualquer carro mais antigo que eu queira adaptar. Por exemplo, um Gol, né, que era carburado, eu quero usar o pedal eletrônico. É possível? O custo de investimento está no pedal, que tem que ser adaptado, tem que ser um pedal específico, e o custo de investimento está na borboleta. Outra questão que também envolve um custo de investimento é que normalmente a eletrônica que é compatível com borboleta eletrônica, ela tem um custo um pouco mais elevado. Hoje, que a gente tem em linha, FT550 e FT600. Produtos que já tiveram controle de borboleta eletrônica e hoje não estão em linha, mas você pode adquirir FT400 e FT500, tá? Uma vez que a gente tem a eletrônica já compatível e ela pode ter uma certa diferença no seu investimento, eu também tenho que me preocupar com o dimensionamento de entradas e saídas. Observem nessa imagem aqui um diagrama de ligação, onde a gente, no primeiro momento, a gente tem um pedal, né, que envia dois sinais. Lembra da dupla trilha, né, ou a dupla trilha resistiva, os dois TPS do pedal, ele vai mandar dois sinais para esse ECU. Então eu vou demandar de duas entradas brancas. Se vocês observar, no passo 2, na imagem, a gente tem aí o motor da borboleta eletrônica na linha Power FT na 550, aqui nesse caso do diagrama, mandando dois estímulos, né? Ele necessita de duas saídas amarelas e especificamente tem que ser a saída amarela para poder funcionar a borboleta eletrônica. E aí eu tenho um retorno no passo 3, um retorno da informação, como eu já falei para vocês, lá do sinal da borboleta eletrônica através do TPS que fica no corpo de borboleta motorizado. Então eu tenho lá a necessidade de separar para o meu projeto com borboleta eletrônica 4 entradas brancas e 2 saídas amarelas. Isso tem que estar dentro do seu planejamento de dimensionamento. Não esquecendo que a FT550, nesse caso, que é o que a gente está mostrando para vocês, ela tem 14 entradas brancas e ela tem aí 4 saídas amarelas. Ela vai ter 8 saídas cinzas e ela vai ter 12 saídas azuis. Então eu poderia controlar
aí facilmente um corpo de borboleta motorizado utilizando uma FT550. Uma outra questão muito importante é que eu tenho que entender que uma vez que eu vou ter que executar a instalação disso, e muitas vezes é feito por um profissional ou por um terceiro, eu tenho um custo adicional da instalação desse novo dispositivo, ou seja, o meu chicote pode ter um custo um pouquinho mais elevado quando a gente fala aí de borboleta eletrônica. Vamos falar agora sobre benefícios que a borboleta eletrônica pode me trazer sobre a borboleta mecânica. Não necessita de um atuador de marcha lenta externo, eu não vou precisar um atuador PWM, ou uma válvula solenoide, um motor de passo. A própria borboleta já vai gerar uma entrada falsa de ar, mudando a posição de acordo com a minha necessidade. Eu vou ter um chamado cold start, né? Essa palavra aí ficou aqui, é uma partida a frio mais eficaz, porque eu consigo entregar uma abertura de borboleta e uma quantidade de ar melhor nas minhas partidas a frio. Eu também vou ter um controle de lenta muito mais eficaz, principalmente quando eu tenho consumidores de torque do meu motor que necessitam de uma reserva de torque maior. Câmbio automático, por exemplo, ar-condicionado, isso tudo demanda uma certa energia da árvore de manivela, e se eu tenho aí uma possibilidade de criar uma reserva de torque automática através lá da alteração da posição da borboleta em função do acionamento desse acessório, eu vou ter uma facilidade no controle, assim como acontece em carros originais. Eu também vou ter a possibilidade de uma função chamada blip ponta-taco. O que é o blip ponta-taco? Com a borboleta eletrônica, numa redução, eu posso criar, né, ela tem um recurso da linha Power FT que, ao reduzir, né, ao pisar no freio e pisar na embreagem, eu posso acionar a borboleta e criar um sistema de aceleração do meu motor sem a necessidade de pisar no acelerador. Então isso também facilita, tá? Principalmente em câmbios automatizados ou sistemas de carros de competição que tem câmbio sequencial, fica mais fácil ainda, mas isso é possível. Por exemplo, eu tenho um Gold Track Day que eu uso esse sistema. Não uso na rua porque pode aí interferir na dirigibilidade, mas na pista eu acho muito interessante a utilização da função blip ponta-taco com borboleta eletrônica. E a outra questão muito importante é a possibilidade, muitas vezes o que acontece no dimensionamento da borboleta, né? Eu acabo aumentando o diâmetro da borboleta porque eu mudei as características de preparação do meu motor, onde ele necessita uma borboleta de maior diâmetro. E aí eu perco um pouquinho aí a dirigibilidade, ou perco parte das características boas que eu tinha a borboleta pequena em regiões ou regimes de baixa carga. O que eu posso fazer é criar uma progressão de abertura diferente em baixa carga e em temperaturas baixas. Então ele melhora bastante a dirigibilidade em baixa carga, em progressão e também quando o carro está no período de aquecimento. Então, pessoal, essa foi aí a pergunta do Eric Rocha. Tenho certeza que a gente atendeu aí a necessidade do Eric. Se você ainda tem uma dúvida falando sobre esse assunto, pode comentar abaixo sobre outros assuntos falando sobre gestão programável. Pense em se inscrever no canal e curta o nosso vídeo. Muito obrigado e até a próxima.